2-0 acabou pouco até, né? E isso dá uma aliviada na situação do Flamengo temporariamente, pelo menos. Agora vai classificar, né? Vai ganhar, pegar o time mais fraco do grupo. E tem o Botafogo, que também venceu no fim de semana, Mauro. Ontem, evidentemente, o que se viu foi uma mobilização adequada, né, do Flamengo com relação à competição, que não aconteceu especialmente no jogo contra o Central Córdoba no Maracanã, que foi o que mudou completamente, né, a perspectiva do time na tabela, né? Os jogos subsequentes foram todos contaminados por aquela atuação ridícula e aquela derrota, né? Porque já jogou contra a LDU em Quito numa situação que não podia perder, porque os dois times, o time argentino e o time equatoriano, abririam 4 pontos de vantagem. Então jogou lá contido, tentando segurar o 0-0, praticamente não atacou, mas se defendeu bem, ou seja, por conta daquela derrota. Quando for jogar fora de casa, a mesma coisa, né? Contra o Central Córdoba, já contaminado por aquele resultado, o time argentino pôde especular com empate para manter uma posição de frente e se viu ontem na obrigação da vitória. O time da LDU, na minha visão, tudo isso que eu estou falando já falei antes, eu vou repetir, é um dos mais fracos times da LDU dos últimos tempos. Mas o cenário era muito preocupante, porque um empate, uma derrota, né, podia significar eliminação ou quase eliminação, no caso, se empatasse o jogo. E aí o time se mobilizou, foi bem preparado. A maneira como o Felipe Luiz quer que o time jogue exige, de fato, uma participação ativa de todo mundo que atua, especialmente na frente. Por isso, mais uma vez, como também a gente disse antes, dificilmente Pedro e Arrascaeta jogaram juntos a maioria dos jogos. Por quê? Por conta dessa pressão alta. Os dois não fazem esse papel. O Arrascaeta faz mais do que o Pedro. E depois do jogo o Felipe confirmou esse ponto de vista e disse que o Pedro tem que ficar 100% em forma para poder fazer esse trabalho. Então muitas vezes o torcedor não entende, Michael em campo, Bruno Henrique, de fato fazendo muito pouco com a bola em relação ao que poderiam produzir, mas se o time equatoriano não conseguia ter a bola, não conseguia passar do meio campo, era também em função do trabalho desses caras, do trabalho de todo mundo. Então, toda vez que o LDU tentava sair jogando, o Flamengo matava todas as opções de passe, pressionava para roubar a bola no campo de ataque e reiniciava um ataque atrás do outro. Muito importante, acho que foi também a flexibilidade do técnico, que não demonstrava muita disposição em mudar o posicionamento do Gerson, mas sem o Pulgar e sem o Alan, ele fez a mudança certa. O Gerson foi jogar como volante ao lado do De La Cruz, os dois jogaram bem, especialmente o uruguaio, ótima atuação do De La Cruz, muito boa atuação do De La Cruz, e entrou o Luiz Araújo, que estranhamente não joga nesse time, justamente porque o Gerson ocupa aquela faixa do campo. É um jogador muito mais decisivo do que os outros pontas do Flamengo. Ontem ele deu uma assistência e fez um gol. Ontem teve chute de fora da área, coisa rara. Por exemplo, contra o Bahia, um chute de fora da área. Ontem foram 7. 15 finalizações, 7 de fora da área, 3 do Wesley, 3 do Luiz Araújo e uma do Bruno Henrique. Então o time teve um comportamento totalmente diferente, arriscou mais de longe, manteve essa pressão alta há muito tempo, soube administrar a parte física quando tinha vantagem no placar, voltou pressionando no segundo tempo, ampliou o placar, e esse 2-0, é meio bizarro o que eu vou dizer, mas foi o placar ideal para o Flamengo, pensando até em ser primeiro. Por quê? Com o 2-0, a LDU está viva. Ela tem que fazer o placar contra o Central Córdoba em Quito na próxima rodada. E se fizer 1-0, ou seja, ela pode não se classificar, mas ajuda o Flamengo a passar o time argentino desde que o Flamengo vença o Táchira. Que é lógico, tem que levar o jogo a sério, não pode meter o saltinho alto do jogo contra o Central Córdoba, desmobilização, mas é um resultado obrigatório vencer o venezuelano, que não tem ponto nenhum, perdeu para todo mundo, né? Perdeu o jogo só de um gol, exceção do jogo lá em Quito, que foi 2-0. As derrotas, as demais, todas por diferença de um gol. Mas vencendo, por exemplo, 2-0, 3-0, o Flamengo vai ter um saldo melhor. 1-0 já vai se classificar. Basta 1-0, pelo menos em segundo lugar. Mas se vencer a LDU, que está viva, derrotar o Central Córdoba sem golear, sem fazer um saldo maior que o Flamengo, o que é pouco provável que faça, o Flamengo pode ser até primeiro da chave. Então, mudou completamente a perspectiva. Continua sendo uma campanha pífia, no geral, porque o Flamengo já era para estar classificado num grupo fácil e se complicou sozinho, mas ontem começou a corrigir os próprios erros, né? A grande questão, na minha visão, é se isso vai valer nos próximos anos que o Flamengo jogar a Libertadores. Se finalmente vai aprender a lição e respeitar essa fase, buscando a classificação, como o Palmeiras faz. E depois você pode até relaxar na rodada final, nas duas últimas, até mudando um pouco o time, porque já tem a classificação assegurada. A partir daí muda completamente. Eu acho que a questão da primeira posição tem a sua relevância, né? O Flamengo deve buscá-la, se for possível, fazendo o maior número de gols que conseguir contra a equipe venezuelana e torcendo pela vitória da LDU contra o Central Córdoba,
mas não é o fundamental. O fundamental é se classificar, né? O Botafogo está aí para mostrar. Ano passado, que se classificou como um dos piores segundos colocados e foi campeão. O próprio Flamengo, quando foi campeão em 19, um dos jogos contra o Inter foi fora de casa, né? Não foi como mandante, que o Inter tinha campanha melhor. E o famoso 2010, né? Que fez a campanha ridícula, se classificou com uma combinação de resultados. Aí na época era o segundo colocado, o primeiro pela ordem, pelo ranking, né? Era o pior segundo, melhor primeiro era o Corinthians. Venceu 1-0 no Rio do Adriano de pênalti debaixo de um temporal. Tomou 2-0 do Corinthians do Ronaldo no Pacaembu. Mas aí no final o Império do Amor apareceu e aí o Wagner Love fez o gol que eliminou o Corinthians no ano do centenário. Então depois foi eliminado logo na fase seguinte pela Universidade de Chile do São Paulo, sendo devorada no Maracanã e perdendo uma chance até de reagir lá no Chile. Então, o importante hoje para o Flamengo é ridículo isso. Já era para estar classificado, mas era se classificar. E tem até uma possibilidade que não é tão pequena de ser o primeiro da chave. Mas acho que o mais importante agora, no buraco que o time se meteu, era jogar bem, vencer e se classificar. Domingo com o Botafogo deve ser um time diferente. Os dois tiveram jogos muito pesados. Vejamos até como é que o Renato Paiva e o Felipe Luiz vão escalar suas equipes. Eu acho que o domingo o Flamengo já vai ter Pedro começando e talvez a Arrascaeta no banco. Juca! Oi! No fim de semana tem Flamengo e Botafogo. O Flamengo passou. Eu estava olhando a tabela aí, para até colocar de novo. Fato é que o Flamengo tem uma ótima chance de se terminar em primeiro, na verdade, no fim das contas, né? Porque... No mínimo 5-0 no Deportivo Táchira. A questão é que o Córdoba vai jogar pelo empate, né? Joga. Então, mas enfim, o jogo é em Quito e tudo mais e tal. E o Botafogo, que não está na mesma situação, mas também deve classificar. O Pedro, ele não está iniciando os jogos muito por isso, uma questão física, ele vem voltando da lesão do joelho gradativamente, e a característica de jogo do Felipe Luiz exige uma pressão muito forte na saída dos jogadores ali da frente. E o Pedrão, ele como ainda não está no seu melhor fisicamente, e é perfeitamente normal, ele não está conseguindo desempenhar esse papel, coisa que o Bruno Henrique e o Michael estão fazendo bem, Luiz Araújo também fazendo muito bem, o Arrascaeta está se esforçando muito para fazer e está conseguindo, né? Então é isso aí, tá bom? Valmir, fala meu amigo, sou de Pato Branco, Paraná, vamos Flamengo, valeu Valmir. Rosa, avante Mengão. Leandro, boa noite, João, boa noite, garoto. Wendel, tá feliz, João? Não tenho motivo para estar triste, graças a Deus. Só tenho a agradecer. Isso aqui é Flamengo, Caruaru, Pernambuco, Sângelo. Fala, João! Quem você acha que será líder no final dessa rodada? Essa é uma pergunta interessante. Porque, assim, o Palmeiras vai jogar fora com o Bragantino, que é o terceiro colocado, né? O Bragantino está fazendo um grande campeonato. Mas o Flamengo tem um clássico pela frente. Tem uma rivalidade muito grande. O Botafogo está melhorando aos pouquinhos com o Renato Paiva. Então eu acho que a missão do Flamengo é mais difícil que a do Palmeiras, embora o Palmeiras jogue fora de casa. No novo estádio do Bragantino, até o novo não ficar pronto, o Bragantino reformou um estádio lá em Bragança, pequenininho, e ali está jogando. São dois jogos difíceis, hein? Mas eu tenho a impressão que o Palmeiras pode continuar na liderança, mesmo com a vitória do Flamengo. Mas o que importa é o seguinte, é estar sempre ali, ó, colado no líder ou virar líder, até a hora de dar o bote na reta final e passar. Domingo que vem tem Palmeiras e Flamengo lá no Allianz Parque. Oscar Shell, a maioria desses gols foi feito em 2 times, 10 gols, conclusão, está faltando gols nos outros jogos, isto no Brasileirão. É claro, no Brasileirão o Flamengo está fazendo uma grande campanha. Na Libertadores, até ontem, é que estava devendo, né? É isso. Duda Menezes, grande João aqui de Salvador, aquele abraço para você, meu amigo. Boa noite para o Anderson de Alenquer.
no Pará. João, tomara que os ventos de Marataízes, no Espírito Santo, empurrem o Flamengo rumo aos títulos. Rapaz, Marataízes, tenho família que mora aí pertinho, em Barra de Itapemirim, aí do lado. Muito legal, bons tempos. Fala, João, Jorginho vem mesmo para o Mengão? Samir, vamos aguardar os acontecimentos. Vamos aguardar. Se vier, você vai ficar sabendo em breve, né? Vamos aguardar. A Libertadores é traiçoeira, pô? E como é, né? Para você ver, o Central Córdoba faz uma grande campanha, tem 11 pontos. Ele vai jogar na última rodada contra a LDU em Quito e o Flamengo em casa com o Deportivo Táchira. A chance do Central Córdoba ir para a Copa Sul-Americana é real. Se o Flamengo vencer o jogo dele por 2 gols no Maracanã e a LDU vencer por 2 gols de diferença do Central Córdoba, ele cai para a Copa Sul-Americana. Traiçoeira, cuidado com ela. Aliás, com elas, porque a Sul-Americana também é da família. É isso aí. Eu não tenho dúvida que se o Pedro estiver jogando, for bem aí nos jogos do Flamengo e tal, o Ancelotti vai observá-lo, já deve conhecê-lo, né? E é isso. Eu acho que o Pedro pode se encaixar bem, sim, no esquema. Vamos ver se o Ancelotti conhece o Pedro, gosta do futebol do Pedro, aí a gente não sabe. Mas que o Pedro é o melhor centroavante brasileiro e estando em forma, eu não tenho a menor dúvida. Esse é um cara que com certeza já falaram alguma coisa para o Ancelotti. Falou, olha, meu amigo, tem um zagueiro lá no futebol brasileiro que tem uma qualidade impressionante. Impressionante. Então, eu acho que esse aí tem chance de ser observado com carinho, hein? É isso, nação. Essas foram as notícias do Flamengo depois do amasso na LDU. Se gostou, já vai deixando seu like e se inscreva-se em nosso canal. Até a próxima.